Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a enquete 8 e hoje eu vou fazer um pouco diferente, que o texto que eu escrevi para gravar esse vídeo é um pouco longo, então algumas partes eu vou ler mesmo porque eu não quero alterar muito a forma com que eu escrevi. Então vamos lá. Esse assunto sobre aprendizado e maneiras de aprender, processo de aprendizado é muito interessante. As pessoas comumente pensam que é mais fácil ou você só realmente aprende quando você pratica, quando você passa por uma situação. E essa é uma forma de pensar também responsável pela nossa cultura. No Brasil tem muito dessa cultura, e isso é catalogado, estudado, que só se aprende pela prática ou pela experiência. A experiência é o mais importante, que estudar a teoria não serve para muita coisa. Então é comum a gente ouvir frases do tipo: a teoria é boa, mas na prática é diferente. Só vai aprender mesmo quando passar pela situação. Não adianta estudar teoria porque na prática é sempre diferente. Na prática nunca serve aquilo que você estudou, nunca dá para aplicar aquilo que você estudou. Geralmente quem fala esse tipo de coisa é porque ou nunca estudou direito, nunca estudou com a seriedade que era necessária, ou quando estudou não entendeu realmente aquela teoria que estava por trás. Então realmente chega na prática, ela não consegue aplicar todo aquele conhecimento. Ou ainda a pessoa entendeu tudo aquilo, mas ela não tem a estratégia para aplicar tudo isso. Então são alguns casos principais, claro que não são só esses, mas são os principais, pelo qual a pessoa não consegue aplicar aquilo que ela estuda ou ela não estuda. Uma segunda motivação para esse tipo de comentário vem da comparação com o conhecimento da prática de atividade física. E nesse caso a pessoa pode estudar muito uma coisa, pode estudar muito um movimento, mas chega na hora ela não consegue fazer nada daquilo, faz tudo errado, ou ainda ela faz, mas não fica legal. Isso é natural. E esse é um motivo de que se necessita praticar aquilo até ficar bom. Mas o que entra nisso? Por que a pessoa tem que fazer várias vezes para ficar bom? Por que ela fazendo várias vezes ela vai melhorando? Existe uma coisa que se chama memória muscular. A memória muscular, existe um tipo de memória muscular que é justamente armazenar na memória aquele movimento específico. E quanto mais a pessoa repete, mais ela armazena aquele movimento. De forma que quando ela praticar novamente, vai ficar uma coisa mais natural, vai ficar uma coisa mais fluente, então ela consegue fazer cada vez melhor. E isso é totalmente diferente de outros tipos de conhecimento que não envolve a prática física, não é uma atividade física, uma atividade manual, enfim, porque isso realmente entra essas outras questões que a pessoa tem que fazer para ter aquela memória do movimento em si. Não é só lendo, só estudando que ela vai conseguir. Além disso tudo que eu já falei, estudar não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Se fosse, muita gente gostaria mais de estudar, né? E estaria estudando mais, teríamos mais pessoas bem-sucedidas em várias áreas, mas não é o caso, porque estudar realmente não é uma tarefa fácil, em muitos casos não é uma tarefa prazerosa, mas é importante entender que o processo de aprendizado passa por algumas fases. E uma delas, ou duas delas, são muito importantes, são fundamentais, que é a interiorização, que a gente fala, e ressignificação. O que é isso? Ressignificação, principalmente, é quando você entende com suas próprias palavras, com suas próprias ideias, com suas memórias de coisas semelhantes que você já tem, com fatos, com pessoas, situações que já ocorreram, e você vai fazendo suas relações mentais, você vai fazendo o seu próprio conhecimento, você ressignifica aquilo que está sendo ouvido. Então, uma mesma coisa que a pessoa A escuta e entende de um jeito, a pessoa B vai entender de outro jeito. Pode ser o conceito principal, provavelmente as duas terão igual, mas como elas vão fazer para se lembrar daquilo, como elas vão entender aquilo, o que elas vão associar àquele conhecimento, será totalmente diferente. Às vezes pode ser, claro, pode ser parecido, mas nunca é exatamente igual, porque cada um ressignifica de um jeito. Mas essas etapas sempre partem de um pressuposto, de um primeiro passo muito importante, que é a permissão a si mesmo de conhecer mais. Muitas pessoas não se permitem conhecer mais, dar o benefício da dúvida para si mesmo e para o outro. Não ficar achando que sabe tudo ou achar que já sabe tudo daquela situação. Por mais, eu já passei por essa situação, eu já fiz tal coisa, então eu já sei, não tem nada mais que eu possa aprender. Tem tanta gente que faz isso em algum nível e acaba não aprendendo mais nada de novo. Isso é o primeiro passo que tem que ser quebrado. Se permitir conhecer mais, permitir o benefício da dúvida do seu próprio conhecimento e do outro, para você começar a passar por esse processo de aprendizado. A falta do conhecimento, tanto da atividade que se pratica em si, quanto do mundo, dos relacionamentos, das pessoas, etc., é o grande causador de tantas
coisas ruins de tantas atrocidades no nosso meio. Alguns exemplos: a pessoa orgulhosa ainda não compreendeu o quanto ainda há para se conhecer e, portanto, como ela ainda é pequena apesar dos seus grandes avanços. Pessoas que estão muito desenvolvidas já, que aparentemente, que acham que já chegou muito longe. Mesmo assim, o mundo tem tanto conhecimento de tantas áreas diferentes e todas as áreas estão sempre se desenvolvendo. Por mais desenvolvido, por mais estudado que você esteja, você precisa, tem muito mais ainda. Não há por que achar que sabe tudo ou achar melhor que é melhor do que qualquer outra pessoa, porque você já tem muito estudo ou porque você já passou por muita coisa. E uma observação muito interessante, que eu vou falar da minha opinião agora, do que eu observo na verdade durante esses anos, e não tenho dados de pesquisas científicas, de pesquisa séria sobre isso. Meus dados não são baseados no que eu vejo, no que eu ouço alguns amigos, algumas pessoas que eu convivo também dizendo, mas não é baseado em nenhuma pesquisa, que fique ressaltado isso. Mas o que eu vejo é o seguinte: pessoas que realmente têm bastante aprofundamento em várias áreas de conhecimento, em geral essas pessoas são as menos orgulhosas, são as menos arrogantes, porque elas reconhecem do tanto que elas já estudaram e o tanto que elas veem que ainda existe pela frente. Ela realmente consegue enxergar que aquilo, mesmo ela tendo estudado muito, mesmo ela sabendo muita coisa, tendo desenvolvido muita coisa, ela consegue enxergar que ainda tem muito mais pela frente. E que então ela não é nada mais do que ninguém. Não é o conhecimento que faz uma pessoa ser melhor que outra. Claro que as pessoas podem fazer coisas boas ou ruins, pessoas podem fazer coisas melhores que as outras ou não, mas não é a pessoa em si que é melhor do que outra. Isso não existe, isso não deveria ser feito. Outro exemplo: o extremista ainda não compreendeu quanta diversidade existe entre pessoas no mundo e, portanto, briga para impor suas opiniões ou segui-las cegamente. Então, o extremista geralmente é aquela pessoa que segue a opinião dela ao extremo. Extremos nunca são bons em nada. Pessoas que são extremistas geralmente estão cegas com aquele conceito, estão cegas com aquele conteúdo. E pode até ser uma coisa boa no fundo, mas ser um extremista em alguma coisa sempre acaba levando a alguma disfunção. O impaciente e ansioso ainda não compreendeu que, apesar da vida ser curta, ela pode ter a grandiosidade que ele desejar. Basta contemplar principalmente as pessoas ao seu redor e a beleza desse mundo. Eu gosto muito do Augusto Cury. O curso que eu criei de Pais e Filhos também, eu me baseei muito nos livros dele, nas obras dele, além da minha formação em coaching e outras obras, mas bastante no Augusto Cury também. Ele fala muito sobre isso. Contemple o belo. Saiba curtir cada etapa da sua vida, saiba curtir o relacionamento que você tem. O injusto e malfeitor ainda não compreendeu nem mesmo as relações mais simples e os menores limites que estabelece entre o que é de um e o que é do outro, o que ele pode ou não pode, quando invade a privacidade do outro. E em privacidade é uma coisa subjetiva e variável, com certos limites, é claro, a cada um. Por que eu falei com certos limites? Alguém pode começar a se valer e dizer assim: mas a minha liberdade, o meu senso de limite é tal, mas esse senso de limite está invadindo a privacidade do outro. Existe um limite aceitável socialmente para todas as pessoas. Não tem isso que, mas o meu limite é maior e está invadindo o seu, mas é o meu limite. Não, isso está errado. Existem certos limites, ok? Então, quando invade a privacidade do outro, quando deve ou não agir em benefício próprio ou dos outros, e não compreendeu que tem que tomar as rédeas da própria vida, também é uma coisa que o Augusto Cury fala bastante, que é gerir o próprio eu, ser autor da própria história. E por último, aquela pessoa que vai olhar esse vídeo, esse texto, e vai criticar cegamente, negativamente o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, ela não compreendeu ainda que as palavras não conseguem expressar a profundidade de todas as questões complexas que a gente está tratando aqui nesse vídeo, mas que a partir do momento que ele se permite tentar entender o que eu estou falando nesse caso, permitir ao outro, muitas vezes portas podem se abrir na vida dela, muitas vezes portas podem se abrir na sua vida se você é uma dessas pessoas. Não estou dizendo que eu não aceito crítica de jeito nenhum. Eu sou o primeiro a duvidar, que nem eu falo, o benefício da dúvida que eu estou falando, eu pesquiso direito para saber se estou falando certo ou errado. Reflita sobre isso tudo. Verifique se você está retirando de si mesmo o privilégio de saber, de conhecer mais.
Quando você não aceita, não se permite conhecer mais, quando você acha que já sabe tudo e não estuda, não se informa direito, você está tirando o privilégio de você mesmo de conhecer mais, de desenvolver mais, de aprender mais. É um privilégio isso. Acredite, todos nós precisamos aprender muito ainda. E não é por isso que não se deve buscar o conhecimento. O conhecimento é libertador. Você que anseia por liberdade, informe-se. Você que anseia por uma vida melhor em qualquer aspecto, informe-se e pratique o que você está aprendendo, coloque em prática o que você está aprendendo. Você que acredita que já passou da idade de se desenvolver, lembre-se, a vida é sua e se você quiser passar os últimos 30, 20, 10, 5, 1 ano que resta da sua vida, sem descobrir ou se alegrar com mais nada diferente, você pode decidir por isso, é uma escolha sua. Mas se você deseja ainda ver um pouco mais ou ver um pouco para aqueles que nunca buscaram tal coisa, do quão belo pode ser esse mundo, de quão grandioso pode ser esse mundo, informe-se do conhecimento de qualidade, desenvolva o seu próprio eu, aprenda a ter controle sobre sua própria mente. Pessoal, esse é um assunto muito vasto que a gente poderia falar durante muito tempo. Mas esse é um pequeno texto, então se você quiser rever, reveja, compartilhe, leia esse texto na íntegra que está melhor escrito do que falado. Mas para esse vídeo é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo.